Hello, my dear students. Here we are again for one more English class, online English class. I hope you are doing fine. I'm doing great, okay? And I'm very excited to continue and give you classes. And so we are for one more English class, right? I hope you enjoy it. I am sure you're gonna like it, right? So let's keep on. Just tell you before we go ahead. You are on the Facebook, you are on your YouTube channel, right? So you're all welcome for the class, right? And so let me tell you a little bit about me, right? I'm Camilo, and I studied English. I started to study English in 1983, and as I told you before, I came from a very poor family. My mom, my daddy, they couldn't afford to pay me English, but I kept strong, and so I really insist on to study English, and I am sure that I'll be able to teach you. And I have a 30 years experience as an English teacher, right? I started very early, as soon as I started States of America, and since then I've been working and doing much, okay, translating and interpreting for the American people, and sharing the news, the gospel, and translating for companies, for big companies, and deaf sign language, English, and sometimes French that I'm able to speak. And it's my pleasure to share with you a little bit more about me, right? So welcome, and so let's continue our English class. Are you ready for the class? Are you ready to continue our classes? So here we go. Let's keep on. Let's start by the pronunciation. I want you to repeat these words after me. Repeat after me. Fine. Very. Briefcase. Right? So here we go. Fine, very, briefcase, good, car, architect, thanks, this, toothpaste, things, last, long, lady, Johnson, just, Jennifer, justice, sit, listen, fit, paper, pen, pal, program, point, bag, tag, sad, math, parents, math, glasses, pens, cab, reporter, really, writer. Okay, so these are the words you are to practice, right? If you want to have a copy, if you want to have a list of these words, they will be available on Facebook, on the YouTube. If you have an email address, just send it to me, and I'll be very glad to send you this list of words, okay, for you to pronounce and to learn how to make a good pronunciation, okay? That's all right. Okay, here we go. Boa noite, pessoal. Nós estamos aqui online, né? Mais uma aula de inglês aí. Obrigado por você acompanhar. Agradeço o número de pessoas que têm acompanhado aí a nossa aula online. Você pode
fazer a sua pergunta, você pode fazer a sua colocação, se você tiver alguma dúvida, se você quiser fazer alguma pergunta, já envie para mim, ok? Envie para nós aqui, nós vamos acessar depois da aula, eu vou verificar e fazer a aula especialmente para você. Não, eu não tenho nenhum material, ok? Não tenho nenhum livro que eu vou seguir como um livro texto, mas você vai poder fazer a sua pergunta e assim eu preparo a aula, como você está vendo aqui, eu preparo a aula, respondo as suas perguntas, respondo as suas dúvidas, procurar satisfazer aí o que você precisa aprender, ok? Então assim que vai funcionar a nossa aula. E os vídeos vão estar disponíveis no Facebook, vão estar disponíveis no YouTube, assim também como o texto e as lições. Tudo bem? Obrigado aí a cada um de vocês que tem apoiado, agradeço a audiência e se você gosta, está gostando, clica aí, participe para os seus amigos, com seus colegas, seus vizinhos, e eles vão poder também aprender aí a aula e ter aulas de inglês e aprender em inglês, tudo bem? Então, muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês e poder ensinar para vocês. E uma vez por mês, nós vamos ter uma aula presencial para que você possa praticar o seu inglês. Essa aula vai estar ali na minha escola, né, na escola na rua Minas Gerais, aqui em Jaguariúna, São Paulo. Se você é de muito longe, você não pode chegar até aqui, mesmo assim a aula será transmitida no mesmo horário, das 5h30 até às 6 horas da tarde. E nós estamos estudando aí um outro horário que é das 20 às 20h30. Tudo bem? Fica tranquilo que você não vai perder a sua aula. Tudo bem? Então vamos lá, vamos continuar. I was just giving some announcements about the classes and telling about the class we are going to have in the school, in my school, okay? And so you'll be able to practice to be with people that are online students, but you're going to be with them and you're going to be able to talk, to communicate and have a conversation in English and to solve most or many of your doubts, okay? That's what I am here for. I'm Eddie Camilo, right? I am your online English teacher and it's my pleasure. Tem várias formas de você apresentar e você introduzir uma conversa, iniciar uma conversa. Não existe uma regra, não existe... às vezes a pessoa fala assim, como é que eu tenho medo, como é que eu chego até um americano, um canadense, um inglês, ou um nativo da língua inglesa, como que eu começo uma conversação? Então, eu vou dar algumas dicas aqui para você, tudo bem? Então, nós temos aqui, você se aproxima da pessoa, lembra-se que você não precisa dizer apenas Hi, how are you? Então, Hi, how are you? Mas existem outras formas também de você perguntar como que a pessoa está. E uma outra forma de você perguntar como a pessoa está é essa que eu vou passar para você. What do you do for a living? What do you do for a living? What do you do? What is your occupation? What is your job? Vou repetir novamente. What do you do for a living? What do you do? What is your occupation? What is your job? Essas são as formas que você pode perguntar o que uma pessoa faz. Tudo bem? Então, como você está vendo, existem N maneiras de fazer a mesma pergunta e você vai poder aí praticar. Então, aproxima-se. What do you do for a living? What do you do? What is your job? What is your occupation? Right? Então, aí está. Legal. How are you? What do you do? What's up? How are the things? What's the matter? How are you doing? How are you doing? Ok, então essas formas que você vai poder usar
para perguntar como a pessoa está. Tudo bem? Então, como, qual é a profissão, o que a pessoa faz, e você pode também iniciar uma conversa perguntando sobre o estado da pessoa, né, se ela está bem, como é que ela está se sentindo e assim por diante. How are you? E a resposta mais esperada, né, a resposta mais ouvida seria I'm fine, thanks. How are you? I'm fine, thanks. Mas também você pode usar how are you? Right? How are you? I'm fine, thanks. Ou você pode dizer I'm well. I'm great. I am excellent. Okay? So that's it. So listen to. What do you do for a living? What do you do for a living? Or what is your occupation? Occupation. What do you do for a living? Living. What is your occupation? Qual que é a sua ocupação? O que você faz? Aonde você trabalha? What is your job? What is your job? Before I forget it, let me tell you. Tomorrow I'm going to be recording from the restaurant, and you're going to have vocabulary, language, phrases, and expressions about restaurant, okay? So I would like to invite you for tomorrow. So we're going to have in the classes talking about restaurant and so, okay? And if you really like the classes, I want you to just come and join us and say that you like or you, okay? So let's go ahead. Listen to a verse. For God so loved the world that he gave his only and begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have eternal life. For God so loved the world that he gave his only Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. Right? So this is a verse from the Bible. I'm going to send it to you, but I got a couple of questions. Question number 1. Who loved the world? Who? Who loved the world? Yes, God loved the world. Right? Who? Who? Who did God love? Who did God love? The world. Yes, God loved the world. What did he give? What did he give? Yes, okay. He gave his only begotten Son. His only begotten Son. Yes, that's right. Who shall not perish? Who shall not perish? All that believe it. Those that believe in him, right? And what is necessary, what you must do to earn, to receive the eternal life, right? So that's it. And what is eternal life? What is eternal life? For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. Life. Okay? So I brought this phrase just for you to see how you are going to pronounce. You're going to pronounce the words. Okay? For, right? For. You gotta say for God. God. Oh, it's okay if you say God, but you say God. For God so loved the world. For God so loved the world that he gave his only Son, right? His only begotten.
only begotten Son, right? Então vamos falar um pouco também sobre a entonação. Vamos falar um pouco sobre a entonação. Todo idioma, toda língua nós temos o que? Nós chamamos de pronunciation, que é a pronúncia, accent, que seria a espécie do sotaque. Essa é a diferença do inglês britânico, inglês americano, canadense, do accent. E nós temos o intonation. Nós costumamos falar que o intonation up and down. E a música, né? A música de cada idioma, de cada língua, né? Tem a sua música. Então, eu vou repetir mais uma vez e eu quero que você ouça para você ver como que é a fluência deste verso, ok? For God so loved the world that he gave his only Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life, right? So that is the intonation and the rhythm and the music, right? So that's it. So here we go for, right? So you practice and answer to the question. I gave you 6 questions and I want you to answer to these questions, right? Okay, we had already talked about the grammar point to be and to do when you use verb to be, when you use verb to do, ok? Então é uma grande dúvida que a maior parte dos brasileiros ou pessoas que estão aprendendo em inglês, estudantes de inglês, quando que eu uso to do e quando que eu uso to be. Então, de vez em quando eu vou estar repetindo aqui. Você vai usar o to do quando você quer saber sobre uma ação, quando tem um verbo de ação na frase, tudo bem? Então, presta bem atenção. Você quer saber se ele joga, se ele trabalha, se ele estuda, to do, ok? Fora disso, você vai usar o verbo to be. É mais fácil para você, fica muito mais fácil para você guardar. Saindo disso, você usa o verbo, ok, to be. Você joga basquete? Joga. Jogar. Então, do you play basketball? Do you play basketball? Você assiste televisão? Do you watch television? Do you watch television? Você trabalha no hospital? Do you work in a hospital? Ela conhece Nova York? Ela conhece Nova York? Does she know New York? Does she know New York? Legal, ok? Então está aí. Você faz a pergunta porque usando o verbo to do, porque tem um verbo ali, um verbo de ação, e você quer saber sobre uma ação. Right? Então, to be and to do. Vamos fazer aqui Ok? Estamos de volta? Isso. Então vamos lá. Vamos fazer um exercício rápido aqui. Ok? Affirmative. Nós temos aqui affirmative, interrogative and negative. Ok. I do, you do, he, she, it. Does, we, you, they, do. I do. Negative. I don't. Interrogative. Do I? Lembra, tudo que você tem que fazer é inverter. Para o interrogative, você inverte. Ok? I do. Do I? You do. Do you? He does. Inverte. Does he? She does. Inverte. Does she? It does. Inverte. Does it? We do. Do we? They do. Do they? Toda vez que vocês vão fazer a pergunta, aí você inverte, ok? I play tennis. Do I play tennis? She works at night. Does she work at night? They study English. They study English. Do they study English? Yes, ok? E a negação
você acrescenta o not, right? Not. I play tennis. I do not play tennis. I live in Chicago. I do not live in Chicago. Ok? Eu trabalho à noite. I work at night. I don't work at night. Na verdade, já está bem de noite já, né? Trabalhando. Right? It writes. Isto escreve. Pergunta. Does it write? Does it write? They live in a big house. They live in a big house. Pergunta. Do they live in a big house? Negative. They don't live in a big house. Affirmative. I am a doctor. I am a doctor. Interrogative. Yes. Am I a doctor? Negative. I am a doctor. Negative. I'm not a doctor. Okay, very good, right? Very good. I live in Curitiba. Affirmative. I live in Curitiba. Interrogative. Lembra que eu expliquei, né? I live. Temos o verbo aí to live. I live in Curitiba. Interrogative. Uma pergunta. Como que eu vou montar uma pergunta? Do I live in Curitiba? Question mark. Yeah, don't forget the question mark. Right? Do I live in Curitiba? Question mark. Negative. I don't live in Curitiba. I don't live in Curitiba. Is she a teacher? Interrogative. Is she a teacher? Affirmative. Como fica a forma afirmativa dessa frase? Is she a teacher? Affirmative. Como é que ficou? Yes, okay? She is a teacher. Good job, okay? Very good job. Yes, congratulations. Right? Is she a teacher? Negative. Como que ficaria a parte negativa? Como ficaria essa frase na negativa? She is not a teacher. Ok? She is not a teacher. Note que nessa sentença não temos aí nenhum verbo de ação, né? Então fica o verbo to be. Tudo bem? Fica o verbo to be. They don't like it. They don't like it. They don't like it. Affirmative. They like it. Yes. Okay? They like it. Very good. Right? Negative. They don't like it. Affirmative. They like it. Agora, como que você vai fazer uma pergunta com essa frase? They like it. They don't like it. Interrogative, como é que fica? Do they like it? Do they like it? Question mark. Do they like it? He plays soccer. Interrogative. Right? Here we go. Does he play soccer? Does he play soccer? Ok, for he, she, it, você vai usar o does. Ok? Does he, does she, does it. E o verbo play, ele volta na forma infinitiva dele, na forma intacta. Does he play soccer? Negative. He doesn't play soccer. He doesn't play soccer. Yeah, very good. Então, cada aula, toda aula que nós tivermos juntos aqui, eu vou estar trazendo
exercícios para você, para nós conseguirmos comunicar, para nós conseguirmos conversar, tudo bem? Vai ver aquele dia que nós vamos nos encontrar face a face, pessoalmente, para a nossa aula presencial. Vai ser um prazer estar com você, conversar, e nós fazemos bastante exercícios juntos. Daí você vai praticando, vai treinando todos esses exercícios que eu estou passando para você. Aí você vai e treina, pratica, tudo bem? Aí você vai poder alcançar aí o inglês que você tanto sonha, que você tanto quer. Mas vai por mim, né? Assista nossas aulas, sente aí, meia hora, 30 minutos só, gente, por dia. Você senta aí, assiste as nossas aulas, participe, escreva sua pergunta, indique um amigo. Em abril agora nós vamos ter a nossa aula presencial, tudo bem? Vou convidar todos os alunos online para que nós possamos estar ali na nossa escola. E você vai poder participar, ok? Pessoalmente, ao vivo e a cores na nossa aula, tudo bem? And I am awfully sorry, right? But our time is about to finish, right? It was a very good pleasure to have you here in our English class, and I hope you like it. I hope you enjoyed it, right? And don't miss, next class I'll be here teaching you, right? If you have any question, if you have any doubt, please let me know. Goodbye, thank you, and God bless you abundantly. Bye. Thank you very much for coming.